Felipe Luiz expõe X9 no Flamengo. O Flamengo vai ao mercado buscar reserva de De Arrascaeta, escolher várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue, infelizmente, na vice-liderança do campeonato, só que agora com 4 pontos a menos que o Palmeiras e 5. O Flamengo precisa fazer 5 pontos e o Palmeiras nenhum para que o Flamengo ultrapasse a equipe alviverde. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras na casa do Palmeiras. A vantagem pode ir para 7 pontos ou então até mesmo diminuir para 1 ponto. É a chance que o Flamengo tem para diminuir essa. Vai ter que buscar a vitória lá. Se complicou no Maracanã, é mau mandante. Um campeão, cara, o time que quer ser campeão, campeonato de ponto corrido, empatou com o Vasco, empatou com o Internacional e empatou com o Botafogo. Não pode. Tem que ser forte jogando dentro de casa e tem que pontuar fora de casa, ganhar, empatar os jogos mais difíceis fora de casa. Agora vai ter que vencer um jogo difícil fora, que é o Palmeiras, porque senão realmente a nossa situação vai ficar difícil. E aí, aquele papo da prioridade, que é o brasileiro, pode acabar indo pelo ralo, né? Se vai avançando na Copa do Brasil e vai avançando na Libertadores, aí começa a tirar no Brasil, aí vai ficar ruim de voltar atrás, né? Bom, pessoal, e o que mais me preocupa nesses jogos do Flamengo é que o melhor em campo teve o Alexandre. Cara, tirando tudo, o Rossi, tá aqui o Rossi, tá aqui o Alexandre. Tirando esses dois, foi sofrível. Foi sofrível o que a gente viu do Flamengo ontem. O Rossi, mais uma vez, salvou o Flamengo, tá? O Flamengo imprimiu o volume de jogo no início do jogo, mas não criou nenhuma chance. Caramba, meu Deus do céu, que absurda a defesa do John. Teve uma defesa do John no primeiro tempo ali, que o Botafogo deu mole, o Flamengo teve a chance, o John acabou defendendo. De resto, o Flamengo não jogou nada. Foi um jogo horroroso. Deu calo na vista. Acho que foi o pior jogo do ano que eu assisti, tá? Aí falando das duas equipes, tanto do Flamengo quanto do Botafogo, né? Falar do Alexandre, chovendo molhado, ele jogou pra caramba. Agora, me assusta o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, na segunda pergunta da entrevista coletiva. Eu não sou fora Felipe Luiz ainda não, tô vendo vários companheiros e companheiras aí falar fora Felipe Luiz. Sintam-se à vontade para comentar, que a gente vive numa democracia, mas me assusta o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz, tecer esse tipo de comentário aqui. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira pela Libertadores, para depois jogar domingo. É uma coisa inexplicável. Desse jeito que o torcedor se acostume, os melhores não vão estar em campo. Mas a prioridade não era o Campeonato Brasileiro? Não era para os melhores estar em campo no Campeonato Brasileiro? Quantos jogos? O que o calendário é uma porcaria, todo mundo sabe, Felipe Luiz. Mas quantos jogos o Palmeiras jogou na temporada? 31. Quantos jogos o Flamengo jogou na temporada? Também 31. Por que o Palmeiras, é isso mesmo, é comparativo mesmo, tem a melhor campanha da fase de grupos, vai terminar com 18 pontos, e o Flamengo tem uma campanha sofrível na fase de grupos, e o Flamengo agora está 4 pontos atrás do Palmeiras, se o calendário é a mesma coisa? Sabe onde está a diferença? Foi porque o Flamengo se complicou na Libertadores. E aí chegou na quinta-feira, teve que fazer uma mobilização absurda, teve que capinar sentado, marcar pressão, uma intensidade bizarra, para vencer a LDU dentro do Maracanã.
Se o Flamengo, assim como o Palmeiras, fizesse a sua parte na Copa Libertadores da América, não cometesse aquele papelão de perder dentro de casa para o Central Córdoba, vencesse o Central Córdoba fora de casa, o empate que ele deu fora eu nem contesto, resultado normal, na altitude. Tudo bem, dá para ter ganho, mas na altitude. Mas tivesse feito o dever de casa, não precisaria colocar, sabe, que nem um desesperado para vencer da LDU. E aí nós teríamos De Arrascaeta para jogo, talvez não teria lesionado os outros jogadores do Flamengo que estão lesionados, e aí o Flamengo teria time o suficiente para ganhar do Botafogo. Porque quando começou o jogo, a impressão que deu é que o Flamengo só tem ponta, não tem volante, tinha 2 volantes, que eram o De La Cruz e o Everton Araújo. Não entendo por que não levou o Pablo Lúcio. Pô, mas o garoto tá começando. Meu amigo, mas não tem gente. Machucou o De La Cruz, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Aí depois recuou o Léo Ortiz pra zaga, teve que botar o Varela. O Varela teve que jogar de volante porque não tinha volante. Porque lesiona todo mundo. O que está acontecendo que todo mundo sai lesionado, gente? É Pulgar lesionado, é Alan lesionado, De La Cruz tá lesionado, o Vinha nem se fala, tá desde o ano passado. Todo mundo lesiona no Flamengo. De Arrascaeta não pode jogar porque tá sobrecarregado. Por quê? Porque teve que jogar a vida contra a LDU. Esse jogo contra a LDU era para cumprir tabela. Mas o Flamengo foi incompetente. Aí acontece esse tipo de coisa. Falar de... Ó, eu não vou aceitar. Calendário eu não vou aceitar. Por quê? Todo mundo sabe que o calendário é uma porcaria. Ele, como jogador, ele já sabia. Né? Ele assumiu o Flamengo assim. O Palmeiras tem os mesmos 30... Chegou até a fase final do Paulista. Flamengo chegou até a fase final do Paulista. E o Palmeiras é líder do campeonato. E é líder na Libertadores da classificação geral. Então, meu amigo, dá teus pulos. Dá teus pulos, porque eu não vou ficar aqui passando pano para esse jogo horroroso que o Flamengo fez. E olha que eu ainda sou bem leniente aqui no canal. O pessoal fala que eu passo pano ainda. Sou bem leniente, bem tranquilo. Tem uma galera que já quer mandar embora. Bom, pro jogo contra o Palmeiras, os porcaiada não tem o Abel Ferreira e não tem o Richard Rios. O Abel Ferreira só fica ali reclamando, não faz diferença, o time dele vai jogar da mesma forma, não é porque ele não tá na beira do gramado que não vai jogar, mas o Richard Rios, ex-Flamengo, que era da base do Flamengo, inclusive, não joga contra o Flamengo porque tomou o 3º cartão amarelo, foi expulso, enfim, não sei o que aconteceu com ele, sei que ele não joga. A porcaria do Bruno Arleu de Araújo, eu tô falando do profissional, não sei lá como é que ele é de pessoa, se é bom filho, se é bom pai, se é, não sei, mas é uma porcaria de árbitro, deu o 3º cartão amarelo pro Wesley sem ele merecer, ele não fez nada, o garoto deu o 3º, não joga contra o Palmeiras, vamos ter o Varela jogando por ali, de repente até funciona, o Palmeiras vai atacar o Flamengo, Varela um lateral um pouco mais defensivo. Agora, o Flamengo, sem o De Arrascaeta, é um time comum. E se botar o De Arrascaeta pra jogar contra o Botafogo da Paraíba, eu vou ficar puto. Nada contra o Botafogo da Paraíba. Mas não podia deixar pelo menos no banco. Ia estourar. Bota nem que seja 10 minutos, porque, gente, não adianta. Você ter a flecha, que é o Pedro, no time, aí fica o Pedro correndo que nem um louco. Por quê? Porque ninguém passa a bola. O cara tem que dominar a bola lá atrás e não vai funcionar. Não vai funcionar. Nenhum atacante do mundo vai funcionar fazendo isso, Felipe. Aí tá aqui a declaração do Alexandre. Foi um jogo bem intenso e estudado. Obviamente que queríamos a vitória. Mas esse ponto no final pode ser importante. É ideal seguir somando e parabenizar toda a equipe, pois viemos de uma caminhada bem difícil e o último jogo bem desgastante. Pois é, Alexandre, você não tem culpa de nada. Mas foi desgastante por quê? Porque o Flamengo se colocou nessa situação.
Foi desgastante por culpa do próprio treinador, por culpa da própria equipe. Fosse mais competente na Libertadores, não seria tão desgastante. Talvez botava um time misto para enfrentar a LDU e teria força máxima para jogar contra o Botafogo. Agora, teve que capinar sentado contra a LDU, ficaram tudo esbaforido, acabou tudo, não tem jogador, o treinador faz loucura de tirar o De Arrascaeta, porque não recuperou, mas nem no banco o cara pode ficar, aí vai aparecer contra o Botafogo da Paraíba. Aí eu vou ficar mais puta ainda. Aí ele falou do Arrascaeta. Infelizmente, ele não conseguiu se recuperar a tempo para o jogo. Ele queria, mas infelizmente não conseguiu. Temos outras peças para suprir a falta dele. Não tem. Não tem. Não tem. Desculpa. É lógico que ele não vai falar que não tem. Aí eu até entendo a declaração dele. É um jogador muito importante, mas confio muito no elenco. Agora, ele deu uma declaração, no meu ponto de vista, pesada sobre o Matheus Gonçalves. E aí até pergunto para você, telespectador, se eu estou exagerando. Vamos lá. Ele falando sobre o Matheus Gonçalves. O Matheus tem um talento e uma qualidade muito grande, vocês sabem disso, e eu imaginava que nos daria um toque de qualidade que estava faltando. Mas ele perde a posição por muito tempo, é muito anárquico dentro de campo e muitas vezes se aperta nas situações. Ainda assim, é jovem e tem muito a evoluir. Ou seja, ele falou que o Matheus Gonçalves é anárquico dentro de campo. Para não cair, eu interpretei de uma forma, eu vou falar depois, mas eu trouxe o dicionário aqui, anárquico. O que é uma pessoa anárquica? Rejeita ou desrespeita as regras, valoriza a liberdade individual acima de tudo, pode ter uma postura rebelde, contestadora ou antissistema. Ou seja, ele chamou o Matheus Gonçalves de individualista. Eu entendi dessa forma. Não sei se ele quis dizer que ele pega a bola e aí quer dar drible, e aí também sem a bola não é tão coletivo com a equipe, enfim. No geral, a grosso modo, digamos assim, ele chamou o Matheus Gonçalves de individualista. Pode até ser. O que eu só não entendo é que às vezes acontece 2 pesos, 2 medidas. Porque tudo bem, o Michael, ele correu pra caramba pro time, se dedicou, suou, batalhou, mas cara, com a bola quebrou no meio da semana. O Bruno Henrique já vem quebrando a bola, ó, há muito tempo. Gosto dele, é ídolo, incontestável, mas tá complicado defender ele. O tal do Juninho também, olha só, gente, não adianta, é melhor jogar o Bruno Henrique mesmo. Esse Juninho aí, cara, eu tô tentando ter paciência com ele, mas é o Carlinho com turbo. Já vou falar aqui, posso queimar minha língua, que se dane. É o Carlinho com turbo. É o Carlinho com turbo. 2.0. Se der mole, o Carlinho até fazer mais coisas que ele. Tá? O pessoal vai ficar meio puto, porque, cara, tá difícil. Espero que em algum momento ele mostre futebol, porque ele entra, tá balhoado, não consegue fazer pivô, não domina a bola, não dá um passe, não faz nada. Essa é a grande realidade. Tá? Agora, parece 2 pesos, 2 medidas, porque determinados jogadores, ele, meu amigo, fica puto. Até se chegar algum jornalista fazer alguma pergunta lá, ele defende. Aí o Matheus Gonçalves ele chamou de anárquico. Hã? O que você interpretou com essa situação? Espero que vocês deixem aí no comentário, beleza? Ele falou também sobre o Wesley, tá oscilando, é normal, o garoto tem 21 anos de idade, eu assino embaixo que ele falou, todo jogador oscila durante um jogo, não existe jogador que vai jogar bem sempre, ainda mais aqui, o Wesley tem 21 anos e é normal passar por esses períodos, falou o Felipe Luiz. E outra coisa, pode criticar, tá? Porque eu tô vendo o pessoal aí, sobretudo da imprensa de São Paulo, querer entrar numa de que, pô, o torcedor do Flamengo tá mal acostumado, o time, pô, não vai ganhar todas. Aí, sabe o que acontece? Enquanto eles estão falando que não vai ganhar todas, tá lá o Palmeiras, ó, pontuando, botando ponto.
4 pontos na frente. É isso que eles querem, tá? É que fique caladinho, que não fale nada. É isso que eles querem. Mas ontem o Flamengo foi uma porcaria e tem que melhorar. Tem que melhorar. Tá? Falou sobre não ter colocado o Lohan no jogo. Ele falou que não se sentiu confortável, que não treinou com ele ainda, e aquela coisa toda. E, cara, eu também não vou cobrar o Lohan no jogo. O Lohan também não se ajuda. Quando entra, não toca bola, é fominha. Ganhou uma oportunidade ontem no time relacionado. Espero que ele melhore, porque se nós já tivéssemos um Lohan evoluído taticamente, jogando para o coletivo, não sendo fominha, ele poderia ter sido titular ontem, porque não adianta botar o Luiz Araújo para jogar naquela função por dentro, porque ele não joga ali. Ele tem um bom passe? Tem, mas ele perde futebol, todo mundo fala, todo mundo sabe disso. Né? E ele falou aqui sobre o De Arrascaeta, né, o reserva, né, do De Arrascaeta. Eu não penso sobre isso porque o mercado está fechado. Pensa assim. Lógico que ele não vai expor isso na coletiva. Mas, com certeza, estamos no mercado para olhar algumas opções para qualquer posição, para melhorar esse elenco que já é de muita qualidade. Ele falou também sobre Everton Araújo. Gente, o Everton Araújo é um cumpridor tático, um cara que vai correr ali o tempo inteiro para recuperar a bola, mas é cão de guarda. Aquele camisa 5 ali que defende ali a defesa. Se você... eu não acho... Ele o pessoal fala de um jeito que parece que é o pior jogador do mundo. Não acho. Mas não é também o cara que vai sair construindo, a função dele não é essa. O Felipe Luiz falou. Ele é sempre muito confiável. Me sinto muito seguro quando coloco ele em campo, disse sobre o Everton Araújo, beleza? E ó, vem problema aí, problema com o De La Cruz. O De La Cruz sofreu uma entrada, pisou em falso, enfim, deixou o campo mancando bem pouco, tá? Não senti que ele tava... Acredito até que foi uma substituição de precaução, tá? Do Nico De La Cruz. A assessoria do Flamengo informou que o meio-campista uruguaio sofreu uma entorse no joelho esquerdo e vai passar por uma ressonância magnética hoje, nessa segunda-feira, dia 19, e assim que sair o resultado no vídeo da tarde, eu venho aqui e trago a informação. Se, porventura, for uma lesão grave, que eu acredito que não é, vai perder muito o Flamengo, porque por mais que as pessoas estejam perdendo a paciência com o De La Cruz, ele ajuda demais nesse meio campo do Flamengo, e a tendência é que contra o Palmeiras volte Alan, volte Pulgar, vai voltar o De Arrascaeta, e no meio da semana tem que mandar reserva. Todo respeito ao Botafogo da Paraíba, para treinar, para descansar, para pegar o Palmeiras. Né? E aí, formação do Marcelo Corrégio, Globo. Diretoria do Flamengo entende que a contratação de Alcaraz foi um erro de avaliação do departamento de scout. Na visão da diretoria, o meio argentino não tem as características para ser o substituto do Arrascaeta. O clube trata como prioridade absoluta a contratação de um reserva para o camisa 10 uruguaio. O Alcaraz está emprestado ao Everton, mas não deve ficar no clube inglês após o fim de contrato, que acaba em junho. Uma hora quer contratar, outra hora não quer. A grande realidade é que o Flamengo quer um camisa 10, estilo Matheus Pereira do Cruzeiro. O Flamengo até tentou, tá? Quando o Pedrinho BH veio com história de que queria Michael, queria Luiz Araújo, o Flamengo rechaçou. Mas é a prioridade... O Jorginho já tá acertado. A prioridade do Flamengo é esse camisa 10 para o lugar do De Arrascaeta. Porque sai o De Arrascaeta, acabou o Flamengo. Você não tem mais jogo. Acabou o jogo, é lançamento, é bicuda pra frente, é bola na área, ver o que acontece, se vai fazer gol de cabeça. É basicamente isso. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.